Vem cá, dá um beijo no seu novo marido. Foi isso que meu padrasto falou na minha cara, na frente da minha mãe, no dia que fiz 11 anos. E não era um beijo de pai para filha, não. Era um beijo de homem para mulher, daqueles que a gente vê nas novelas. A minha mãe estava sentada na mesa da cozinha, tomando café, como se não tivesse escutado nada. Aquele dia, lá em casa, começou igual a qualquer outro, mas terminou com ele me levando para o quarto, trancando a porta e falando aquelas palavras que até hoje me dá calafrio. A partir de hoje, você é minha esposa também. Bom, vou me apresentar direito antes de continuar essa história que me dói até hoje. Sou Cleusa Rodrigues, tenho 69 anos, nascida e criada em Juazeiro, na Bahia. Hoje em dia moro sozinha num apartamentinho simples em Salvador, mas durante muito tempo achei que nunca ia ter paz. Quem me vê agora, uma velha com cabelo todo branco, andando devagar por causa da artrite, nem imagina o inferno que vivi desde criança. Mas decidi que era hora de contar tudo, porque carregar esse tipo de segredo só faz a ferida infeccionar por dentro, sem nunca sarar direito. Antes do Arnaldo aparecer na nossa vida, eu era uma menina igual qualquer outra. Brincava na rua, ia para a escola, ajudava minha mãe com as tarefas de casa. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 5 anos, num acidente na usina onde trabalhava. Era só eu e minha mãe, a Lourdes, num barraco pequeno mas arrumadinho no bairro mais pobre da cidade. A gente não tinha muito, mas também não passava necessidade. Enquanto conto essa parte difícil da minha história, gostaria de saber quem está me ouvindo. Me conte nos comentários seu nome e de qual canto desse Brasil você está assistindo. Isso me dá força para continuar compartilhando algo que por tantos anos guardei só para mim. Minha mãe lavava roupa para fora e fazia faxina nas casas das famílias ricas da cidade. Era uma mulher bonita a minha mãe, mesmo com a vida sofrida que levava. Tinha os olhos verdes, coisa rara ali na nossa região, cabelo preto comprido que ela sempre prendia num coque bem apertado. Eu puxei mais pro meu pai, morena com cabelo meio cacheado, olho castanho, mas minha mãe sempre dizia que eu tinha o sorriso dele. O sorriso mais bonito de Juazeiro, ela falava antes de tudo mudar. A gente era muito unida nessa época. Toda noite ela sentava na beirada da minha cama, passava a mão no meu cabelo e contava história até eu dormir. Era o nosso momento, sabe? Aquela hora que, mesmo depois de um dia de trabalho pesado, ela guardava só para mim. A vida não era fácil, mas era uma vida digna, com carinho. Eu estudava na escola pública, era boa aluna, tirava nota alta em matemática. Minha mãe sempre dizia que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, não ficar igual ela, quebrando as costas na casa dos outros. Eu sonhava em ser professora. Desenhava no meu caderno como ia ser quando eu tivesse minha própria sala de aula, com cartaz colorido nas paredes, aluno tudo sentadinho me ouvindo explicar sobre número e letra. Sonho de criança, né? Mas um sonho bonito, um futuro que podia ter acontecido se as coisas não tivessem mudado tanto. O Arnaldo apareceu na nossa vida quando eu tinha 8 anos. Minha mãe conheceu ele numa das casas onde fazia faxina. Ele trabalhava como jardineiro e caseiro nas mansões dos ricos. Um homem de meia idade, devia ter uns 40 e poucos anos, forte, mão calejada de tanto trabalhar com a terra. No começo, ele era gentil, trazia fruta e verdura que sobrava do trabalho dele, ajudava a consertar as coisas quebradas do nosso barraco. Lembro que a primeira vez que ele veio em casa, trouxe uma caixa de bombom para mim. Nunca tinha ganhado uma caixa de bombom inteira, só para mim. Achei ele o homem mais generoso do mundo. A minha mãe logo se encantou. Via nele a chance de uma vida melhor, um homem trabalhador que podia cuidar da gente, tirar um pouco do peso das costas dela. Eu também gostei dele no começo. Era bom ter uma figura masculina por perto, alguém que ajudava a carregar as compras pesadas, que sabia consertar um telhado que pingava quando chovia forte. Ele me chamava de princesinha, fazia cócegas na minha barriga, me levantava no ar como se eu não pesasse nada. Coisas que um pai faz com uma filha, sabe? Pelo menos foi o que pensei na época. Depois de uns 6 meses namorando, minha mãe convidou ele para morar com a gente.
Foi aí que as coisas começaram a mudar, mas tão devagar que nem percebi direito. O barraco era pequeno, só tinha 2 quartos, o da minha mãe e o meu. Com o Arnaldo morando lá, o espaço ficou ainda mais apertado. Ele logo começou a reclamar que precisava de mais espaço, que homem precisa de respeito dentro de casa. Minha mãe, querendo agradar, fez uma parede de compensado no meu quarto, dividindo ele em 2. Meu espaço ficou minúsculo, mal cabia a cama, mas eu não reclamei. Achava que era o certo, que precisava ajudar minha mãe a manter aquele homem que, segundo ela, era nossa bênção. No início, minha mãe e eu éramos unha e carne. Contava tudo para ela, desde as briguinhas bobas da escola até o sonho mais bobo de criança. Ela me escutava, me aconselhava, me abraçava quando eu estava triste. Era meu porto seguro nesse mundo. Quando eu tinha pesadelo de noite, era para a cama dela que eu corria. Ela abria os braços, me acolhia debaixo das cobertas e falava baixinho no meu ouvido. Passou, minha filha, a mamãe tá aqui. E eu acreditava que, com ela do meu lado, nada de ruim podia me acontecer. Essa lembrança hoje dói mais que qualquer outra, porque foi essa confiança que depois se quebrou do pior jeito possível. Mas depois que o Arnaldo se mudou para nossa casa, minha mãe começou a mudar. No começo eram coisas pequenas. Não tinha mais tempo para sentar e ouvir minhas histórias da escola, reclamava quando eu ia para a cama dela depois de um pesadelo, sempre falando, você já tá grande demais para isso, Cleusa. Ela começou a ficar nervosa, preocupada em agradar o Arnaldo em tudo. Se ele reclamava da comida, ela refazia tudo. Se ele achava a casa desarrumada, ela passava a noite limpando, mesmo depois de um dia inteiro trabalhando nas casas dos outros. Era como se, de repente, a opinião dele valesse mais que qualquer coisa. Mais que o cansaço dela, mais que as necessidades dela, mais que eu. Foi com uns 9 anos que comecei a notar os olhares diferentes do Arnaldo. Não era mais como um pai olhando para uma filha. Era um jeito esquisito, que me deixava com um frio na barriga, mas não daqueles bom, de quando a gente tá animada com alguma coisa. Era um frio ruim, de medo. Ele começou a ficar me observando quando eu tomava banho. Nossa casa só tinha um banheiro e a porta não fechava direito. Antes do Arnaldo, isso nunca foi problema. Minha mãe respeitava minha privacidade, batia na porta antes de entrar. Mas ele não. Ele esquecia que eu estava lá, abria a porta de repente. E quando eu gritava, assustada, ele ria e falava, calma, princesinha, só vim pegar uma coisa. Mas os olhos dele não procuravam objeto nenhum, só percorriam meu corpo. Contei para minha mãe uma vez sobre ele entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Ela franziu a testa, ficou séria por um momento. Pensei que ela ia brigar com ele, proteger sua filha. Mas então ela respirou fundo e disse, deve ser costume de homem, filha. Eles são mais distraídos, não reparam nessas coisas, só tranca a porta direito. Mas como eu ia trancar uma porta que não tinha tranca? Pedi para ela falar com ele sobre consertar a fechadura. Ela disse que ia falar, mas nunca falou. E eu comecei a tomar banho cada vez mais rápido, ensaboando e enxaguando num desespero, sempre de olho na porta. As coisas foram piorando aos pouquinho. Ele começou a me dar presente. Laço de cabelo, uma boneca de plástico, doce. Mas sempre quando minha mãe não estava por perto. E depois de me dar o presente, passava a mão no meu rosto, às vezes descia para o meu ombro e falava, esse é nosso segredinho, viu? Sua mãe pode ficar com ciúme se souber que eu tô te mimando. Na hora, eu não entendia o que tinha de errado. Achava até bom ganhar presente. Mas por que tinha que ser segredo? Por que minha mãe ficaria com ciúme de um pai dando presente para a filha? Só que ele não era meu pai, né? E no fundo, bem no fundo, eu já sabia que aquilo tudo era esquisito demais. Com o tempo, os toques foram ficando mais atrevidos. Já não era só a mão no rosto ou no ombro. Era a mão na cintura, nas costas, descendo mais do que devia. Ele começou a me dar beijo demorado na bochecha, quase no canto da boca. Quando eu me afastava, desconfortável, ele segurava meu braço com força e dizia, que isso, princesinha? Tá rejeitando o carinho do padrasto?
Quer magoar o coração do velho Arnaldo? E eu, criança que era, me sentia culpada. Achava que estava sendo ingrata, que devia aceitar o carinho dele em troca de tudo que ele fazia pela gente. O telhado novo que não pingava mais, a geladeira usada que ele conseguiu, o dinheiro extra que ajudava a comprar comida. Nossa casa era num bairro pobre, onde todo mundo vivia apertado e sabia da vida de todo mundo. Mas, curiosamente, ninguém parecia notar ou se importar com o que acontecia dentro das quatro paredes. As mulheres da vizinhança até comentavam como eu tinha sorte de ter um padrasto como o Arnaldo, que cuidava tão bem da gente. Se elas soubessem o que acontecia quando as portas se fechavam, mas ninguém perguntava, ninguém investigava. Era como se existisse um acordo silencioso. O que acontece dentro de casa, fica dentro de casa. Os problemas familiares se resolvem em família. E como minha mãe não reclamava, todo mundo achava que estava tudo bem. E a situação financeira também não ajudava. Minha mãe ganhava pouco e dependia cada vez mais do dinheiro do Arnaldo. Ele não demorou a usar isso como arma. Quem é que coloca comida nessa mesa? Ele perguntava quando minha mãe tentava discordar de alguma coisa. Quem paga as contas quando o dinheiro da faxina não dá? E minha mãe baixava a cabeça, engolia qualquer protesto. A dependência financeira virou uma coleira que ele apertava quando queria. E nós duas, igual cachorro manso, fomos aprendendo a obedecer para não sentir o sufoco. Minha mãe começou a trabalhar mais, saía mais cedo e voltava mais tarde. Acho que no fundo ela queria fugir daquela casa que já não era mais um lar. E eu ficava mais tempo sozinha com ele. No início, eu tentava estar sempre fora de casa quando sabia que era só nós dois. Ia para a escola, depois para a casa de alguma colega, inventava trabalho de grupo, qualquer coisa. Mas ele começou a impor regras. Menina direita volta para casa depois da escola, ele dizia. Sua mãe não ia gostar de saber que você fica zanzando pela rua. E minha mãe, quando chegava cansada, só balançava a cabeça concordando com ele. O Arnaldo tem razão, filha. Tem muito perigo na rua para uma menina. O dia que nunca vou esquecer foi no meu aniversário de 11 anos. Era um domingo, minha mãe não estava trabalhando, coisa rara. Ela fez um bolo simples, de fubá, meu favorito. Não tinha festa, nem convidade, nem presente embrulhado. Mas pelo menos ela estava em casa, sorrindo, cantando parabéns para mim. Por um momento, parecia que as coisas tinham voltado a ser como antes. Até o Arnaldo entrar na cozinha, olhar para mim de um jeito diferente e falar aquilo que mudou minha vida para sempre. 11 anos, já tá virando mocinha, já tá na idade. Minha mãe ficou quieta, os olhos baixos, mexendo a colher no café já frio. O Arnaldo se aproximou, colocou a mão pesada no meu ombro e disse aquelas palavras que abriram essa história. Vem cá, dá um beijo no seu novo marido. Fiquei paralisada, não entendi direito. Novo marido? Como assim? Ele era meu padrasto, não meu marido. Olhei para minha mãe, esperando que ela explicasse a piada, ou brigasse com ele por falar uma bobagem dessas. Mas ela continuou olhando para o café, como se o líquido escuro fosse a coisa mais interessante do mundo. Não tá entendendo, princesinha? Ele riu, um riso que não tinha nada de engraçado. Vou explicar então. Sua mãe tá ficando cansada, não dá conta de tudo sozinha. Uma casa precisa de uma mulher disposta, que cuide das coisas direito. E você já tá na idade de aprender. De hoje em diante, você vai ser minha segunda esposa, vai cuidar de mim igual sua mãe cuida, vai me fazer feliz igual ela faz. E então, ele se virou para minha mãe, com uma voz que não admitia discussão. Não é mesmo, Lourdes? Naquela hora, olhei para minha mãe com uma súplica silenciosa nos olhos. Faz alguma coisa, mãe. Me defende. Diz que isso é loucura. Mas o que vi no rosto dela foi o que quebrou meu coração em 1000 pedaços. Não era surpresa, nem raiva, nem confusão. Era aceitação. Como se aquilo fosse algo já conversado entre eles, já decidido, só esperando o dia certo para me contar. Ela levantou os olhos finalmente, mas não conseguiu olhar diretamente para mim.
Olhou para o espaço entre eu e o Arnaldo e disse com uma voz fraca: "É o melhor para todo mundo, filha. Você vai entender um dia." Naquele momento, perdi minha mãe. A mulher sentada naquela cadeira não era mais a pessoa que me ninava quando eu tinha pesadelo, que sonhava com um futuro melhor para mim, que dizia que eu ia ser alguém na vida. Era uma estranha, uma cúmplice do homem que tinha acabado de declarar que ia fazer de mim, uma menina de 11 anos, sua segunda esposa. Senti um frio que começou na barriga e se espalhou pelo corpo todo, como se meu sangue tivesse virado gelo nas veias. Quis gritar, quis chorar, quis sair correndo, mas fiquei ali, paralisada pelo choque e pelo medo. O Arnaldo então pegou minha mão, me puxou para o quarto dele e da minha mãe e trancou a porta. "A partir de hoje, você é minha esposa também," ele repetiu, começando a tirar o cinto. "E vou te ensinar o que uma esposa faz para o marido." O que aconteceu naquele quarto naquele dia e nos muitos dias que se seguiram é algo que ainda hoje, tantos anos depois, me faz acordar gritando no meio da noite. Mas o pior não foi a dor física, nem a humilhação. Foi saber que do outro lado daquela porta, minha própria mãe ouvia tudo e não fazia nada. Não vinha me salvar. Tinha me entregado a ele, como quem entrega um pacote qualquer, uma coisa que não tem mais serventia. Quando finalmente saí daquele quarto, horas depois, encontrei minha mãe na cozinha, lavando a louça como se nada tivesse acontecido. Meu corpo doía, minha alma estava despedaçada, mas ela não olhou nos meus olhos. Só disse, ainda olhando para a pia: "Vai tomar um banho, depois me ajuda a estender a roupa." Como se fosse um dia normal, como se minha vida não tivesse acabado de ser destruída. Foi aí que entendi a verdade mais dolorosa. Não era só o Arnaldo que tinha me traído. Minha própria mãe tinha feito um acordo com o diabo, e eu era a moeda de troca. Os dias que se seguiram depois daquele aniversário foram como se eu tivesse caído num poço fundo e escuro. Cada manhã, eu acordava esperando que tudo fosse um pesadelo, que minha vida normal ia voltar. Mas logo ouvia a voz do Arnaldo me chamando: "Cleuzinha, cadê o café da manhã do seu marido?" E a realidade voltava como um tapa na cara. Não tinha sido sonho nenhum. De um dia para o outro, eu tinha virado esposa de um homem de 45 anos com a bênção da minha própria mãe. No começo, tentei me revoltar. Chorava, me trancava no banheiro, fingia estar doente. Mas as consequências eram sempre pior que o próprio castigo. Ele me arrastava pelos cabelos, me deixava sem comida e dizia que se eu não cumprisse meus deveres de esposa, ia botar minha mãe na rua. E para uma mulher sem estudo, com idade já avançada para os padrões da época, isso era praticamente uma sentença de morte. Uma semana depois do meu aniversário, o Arnaldo fez o que ele chamou de cerimônia de casamento. Isso mesmo que você está ouvindo. Um casamento de mentira, só para fazer eu acreditar que aquilo tudo era normal, que era certo. Ele comprou um vestido branco barato na feira, desses de primeira comunhão, me mandou vestir. Colocou um radinho velho para tocar a marcha nupcial, fez minha mãe jogar arroz como se fosse uma festa de verdade. Lembro dele falando: "Agora vou levar minha noiva para o quarto para consumar nosso matrimônio." Minha mãe só baixou a cabeça e foi lavar louça. Como se não fosse nada demais um homem daquela idade levar uma menina de 11 anos para o quarto. Naquela noite, ele me machucou tanto que passei 2 dias sem conseguir sentar direito. Quando reclamei com minha mãe das dor, ela só me deu um remédio e disse: "Logo se acostuma." Minha vida virou um pesadelo organizado. O Arnaldo fez uma lista de regra da casa e pendurou na parede da cozinha. Deveres da esposa número 1, minha mãe, e deveres da esposa número 2, eu. Tudo dividido como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mãe lavava roupa e limpava a casa. Eu cozinhava e cuidava das necessidades do marido. Isso que vocês estão pensando. Eu tinha que estar disponível para o Arnaldo quando e como ele quisesse. Se eu resistia, apanhava. Se chorava, apanhava mais. Mulher não nega nada para o marido. Ele repetia como se fosse um versículo da Bíblia. E foi assim que perdi minha infância,
minha inocência, tudo que uma menina tem direito de viver. Meu dia começava às 5 da manhã. Tinha que levantar antes de todo mundo para fazer o café do Arnaldo. Ele gostava de pão torrado na chapa, ovo frito com a gema mole, café coado na hora. Se alguma coisa não estava do jeito que ele queria, o prato ia parar na parede ou na minha cara. Depois, arrumava a casa, lavava a louça, preparava o almoço. Minha mãe saía cedo para trabalhar nas casas dos outros, então ficava sozinha com ele a maior parte do dia. Era quando as coisas pioravam. Qualquer cômodo da casa virava cenário dos abusos. Depois, ainda tinha que estar com a janta pronta quando minha mãe voltava. À noite, o pior momento, quando ele decidia qual de nós duas ia dormir com o marido. Às vezes, escolhia as duas, uma depois da outra, ou pior, as duas junto. O corpo de uma criança não é feito para suportar o que eu suportei. Vivia cheia de hematoma, machucado em parte que nem posso mencionar. Sangrava muito, tinha infecção direto. Minha mãe me dava remédio caseiro, chá de aroeira, banho de assento com folha de algodão. Nunca me levou num médico, claro. Como ia explicar? Comecei a ter pesadelo toda noite, a fazer xixi na cama de tanto medo. E isso só dava mais motivo para o Arnaldo me castigar. Mulher mijona não serve nem para esquentar a cama, ele dizia, me obrigando a dormir no chão molhado como punição. Perdi peso. Meu cabelo começou a cair. Tinha olheira funda que parecia que alguém tinha me dado um murro. Uma menina de 12, 13 anos, parecendo uma velha de tanto sofrimento. A relação com minha mãe virou algo que nem sei explicar direito. Não era mais mãe e filha. Era como se fôssemos concorrente, rival. Duas mulheres disputando a atenção do mesmo homem. Só que eu nunca quis essa disputa. Nos dias que o Arnaldo me preferia, ela ficava com ciúme. Não de preocupação por mim, mas porque se sentia rejeitada. Nos dias que ele escolhia ela, eu sentia um alívio tão grande que chegava-se a agradecer a Deus, mesmo achando que ele tinha me abandonado fazia tempo. A gente mal conversava, só o necessário para manter a casa funcionando. Passa o sal, a água acabou, tem que comprar feijão, nunca mais um abraço, um carinho, um conselho de mãe. Era como se aquela Lourdes que me ninava quando eu era pequena tivesse morrido, e no lugar ficou uma casca vazia, uma mulher que aceitava dividir o homem com a própria filha. Para os vizinhos e conhecidos, a gente era uma família normal. O Arnaldo fazia questão de manter as aparências. Na rua, me tratava como filha. Me dava uns tapinha na cabeça, falava, vai brincar, menina, como se em casa não fosse ele que me proibia de ter qualquer diversão de criança. Minha mãe ajudava na farsa. Sorria, dizia para as outras mulheres do bairro que eu estava desenvolvendo bem, que já ajudava nas tarefas de casa porque ia ser uma boa dona de casa um dia. Se alguém perguntava por que eu estava sempre roxa, ela respondia rápido que eu era desastrada, que vivia caindo. As mesmas pessoas que deviam me proteger eram as que mais escondiam meu sofrimento. Lembro de uma vizinha, Dona Carminha, que uma vez me olhou desconfiada quando viu marca de dedo no meu pescoço. Chegou a perguntar baixinho se estava tudo bem. Abri a boca para falar, mas o olhar do Arnaldo do outro lado da rua me congelou. Só consegui dizer, tô bem sim, só caí da escada. Teve um dia que nunca vou esquecer, por mais que tente. Eu tinha uns 13 anos, estava lavando roupa no tanque dos fundos da casa. Era um domingo, minha mãe tinha ido na feira. O Arnaldo chegou bêbado, tinha passado a noite fora, coisa que fazia de vez em quando. Ele estava com cheiro de cachaça e perfume barato de mulher. Pensei que ia sobrar para mim, que ele ia descontar a ressaca em mim. Mas em vez disso, ele trouxe um amigo, um homem mais velho ainda que ele, barrigudo, careca, com dente podre. Trouxe um presente pro meu compadre, ele falou, me puxando pelo braço. Ele sempre achou você bonita, Cleuzinha. Entendi na hora o que ia acontecer e tentei correr. Não consegui. Eles me prenderam no quartinho dos fundos, onde guardava as ferramentas. O que aconteceu ali, nem nos meu pior pesadelo, eu imaginava que podia passar por aquilo.
Quando minha mãe voltou, eu estava jogada no chão do banheiro, tentando limpar o sangue com água fria. Ela só olhou, suspirou e disse: "Se limpa direito e vem ajudar a guardar as compras." Como se não tivesse visto nada, como se eu tivesse só me sujado brincando. As datas que devia ser especial viraram motivo de mais terror. Meu aniversário de 12 anos. O Arnaldo me presenteou com uma aliança barata, de metal que deixava o dedo verde, e anunciou para minha mãe que agora eu era oficialmente mulher dele também. Natal. Ganhei um vestido decotado que ele me obrigava a usar sem nada por baixo. Dia das Crianças. Ironicamente, o dia que ele fez questão de me lembrar que eu não era mais criança, que era mulher feita. Cada feriado, cada data comemorativa, ele encontrava um jeito novo de me humilhar, de me lembrar que meu corpo não me pertencia mais, e minha mãe sempre ali, testemunha silenciosa, participante passiva de tudo. Às vezes penso que se ela tivesse se oposto uma única vez, só uma, talvez eu tivesse encontrado forças para lutar. Mas ela nunca fez isso. Aos poucos, fui enterrando meu sonho. Aquela menina que queria ser professora foi sumindo, dando lugar a uma casca vazia que só pensava em sobreviver mais um dia. Parei de desenhar sala de aula no caderno. Parei de imaginar como seria dar aula, ter aluno, ensinar. Os livros que eu tanto amava ficaram empilhados num canto, juntando poeira. O Arnaldo não gostava que eu lesse. Dizia que mulher que lê muito fica metida, pensa que é melhor que o marido. Uma vez me pegou lendo escondido um livro de história que tinha ganhado da professora. Rasgou página por página na minha frente, depois me obrigou a jogar os pedaços no vaso e dar descarga. Literatura é só para quem não tem o que fazer. Você tem casa para cuidar, marido para satisfazer. Foi mais uma morte pequena, mais um pedaço de mim que se perdeu. A escola foi ficando cada vez mais difícil. Como eu ia prestar atenção na aula com o corpo todo doendo? Como ia fazer lição de casa se mal tinha tempo entre cozinhar, limpar e servir o Arnaldo? Minhas notas, que sempre foram boas, desabaram. As professoras perguntavam o que estava acontecendo, por que a aluna exemplar estava indo tão mal. Eu dava desculpa, dizia que estava com problema de vista, que não estava dormindo bem. Parte era verdade, quase não dormia mesmo, de tanto pesadelo. Comecei a faltar muito. Cada vez que o abuso da noite anterior tinha sido pior, eu não conseguia nem levantar da cama de manhã. O Arnaldo até gostava quando eu faltava. Mais tempo para cuidar da casa, ele dizia. Era como se ele estivesse me preparando para me tirar da escola de vez, só esperando o momento certo. Numa das últimas vezes que fui na escola, já com quase 14 anos, criei coragem e procurei a professora Dalva depois da aula. Ela sempre foi gentil comigo. Percebia que tinha algo errado. Tremia tanto nesse dia que mal conseguia falar. Comecei devagar, dizendo que tinha problema em casa. Ela me olhou com aqueles olhos bondoso e perguntou: "Que tipo de problema, Cleusa?" E eu, num surto de coragem misturado com desespero, levantei a manga da blusa e mostrei as marcas roxas no braço, formato perfeito de dedo de homem adulto. "Meu padrasto", sussurrei, com medo que alguém ouvisse. Ele me machuca. Não só assim. Pior." A professora Dalva empalideceu. Por um segundo, vi esperança. Alguém finalmente ia me ajudar. Mas então, ela respirou fundo, ajeitou os óculos e disse com voz trêmula: "Cleusa, essas são acusação muito séria. Tem certeza que não está confundindo as coisas? Às vezes os pais precisam ser firmes para educar." Ela não acreditou em mim. Ou pior, não quis acreditar. Era mais fácil pensar que eu estava exagerando que aceitar que um horror daquele acontecia debaixo do nariz dela. Logo depois, o Arnaldo descobriu que eu tinha tentado falar com a professora. Até hoje não sei como. Talvez a própria Dalva tenha comentado com alguém. Talvez algum colega tenha ouvido nossa conversa. O que sei é que naquela noite ele me esperava em casa com o cinto na mão. Então a princesinha está espalhando mentira por aí? Foi a pior surra que levei até então. Fiquei 2 dias de cama, com febre alta, delirando de dor.
Minha mãe ficou com medo que eu morresse de verdade, até chegou a sugerir levar no médico. Mas o Arnaldo não deixou. E dizer o quê? Que a menina caiu da escada de novo? Ninguém vai acreditar. Vão levar ela embora e você vai junto para a cadeia por deixar acontecer. O medo da cadeia foi maior que a preocupação comigo. Ela me tratou em casa mesmo, com remédio comprado na farmácia sem receita, com pressa fria nas partes inchadas. Ninguém da vizinhança veio perguntar por que eu tinha sumido, por que não ia mais na escola, por que não brincava mais na rua como as outras meninas da minha idade. Era como se eu tivesse ficado invisível, ou pior, como se todo mundo soubesse, mas ninguém quisesse se meter. Nas poucas vezes que saía de casa, para ir na venda ou para estender roupa no varal, via os olhar de pena das vizinhas. Elas sabiam. Talvez não tudo, mas desconfiavam de muita coisa. Ouvia os cochichos. A filha da Lourdes. Você viu como ela tá abatida? Dizem que o padrasto gosta demais dela, se é que me entende. Mas ninguém fazia nada. Ninguém chamava a polícia, ninguém confrontava o Arnaldo. Era o código de silêncio do nosso bairro pobre. Problema de família se resolve em família. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mesmo quando a mulher era uma criança de 14 anos. Muitas pessoas me perguntam como minha própria mãe pôde permitir isso. Até hoje não tenho resposta completa. E você, o que acha? Uma mãe que permite que sua filha seja abusada merece perdão ou existe um limite para o que podemos perdoar em nome do amor? Deixe sua opinião sincera nos comentários, porque até hoje busco entender o que aconteceu na cabeça dela. Já pensei de tudo, que ela tinha tanto medo dele que não conseguia reagir, que ela mesma foi abusada quando criança e achava que era normal, que ela preferia que fosse eu a sofrer no lugar dela, que ela estava tão desesperada por um homem que aceitava qualquer condição. Talvez seja um pouco de cada coisa, ou talvez seja algo que nunca vou entender completamente. Só sei que durante anos esperei que ela fizesse algo, qualquer coisa, para me proteger. E esse dia nunca chegou. Com o tempo, desenvolvi um jeito de sobreviver sem enlouquecer completamente. Quando o Arnaldo me atacava, eu saía do meu corpo. É difícil explicar para quem nunca passou por isso, mas era como se eu flutuasse para fora de mim mesma, olhasse tudo de cima. Não era mais eu ali naquela cama sendo machucada. Era outra pessoa, um corpo vazio. Eu estava longe, nas nuvens, pensando em coisa bonita, em praia que nunca tinha visto, em cidade grande com prédio alto, em comida gostosa que só conhecia de nome. Aprendi a separar minha mente do meu corpo. O corpo dele podia machucar, mas minha mente estava segura, escondida num lugar que ele não alcançava. Depois de um tempo, conseguia fazer isso tão bem que nem chorava mais, nem tremia. Ficava parada, os olhos fixos no teto, contando as manchas de mofo até tudo acabar. O Arnaldo até reclamava: "Você parece morta, mulher. Cadê a graça de pegar alguém que não reage?" Não era só na cabeça que eu tentava resistir. Tinha pequeno ato de rebeldia, coisa que ele nem percebia, mas que me ajudava a manter um pouquinho de dignidade. Cuspia na comida dele quando ele não estava olhando. Colocava um pouquinho, bem pouquinho, de água sanitária no café. Não o suficiente para matar, só para dar um gosto ruim que ele achava que era o pó de café velho. Escondia uma foto dele e riscava com agulha, furando os olhos, a boca. Era infantil, talvez, mas me dava um mínimo de sensação de poder quando não tinha poder nenhum. Também mantinha um diário, escondido num buraco que fiz no colchão. Escrevia tudo, cada abuso, cada palavra cruel, cada cumplicidade da minha mãe. Um dia alguém vai ler isso, pensava. Um dia vão saber a verdade. Era meu grito silencioso, minha garrafa jogada no mar, na esperança que alguém encontrasse. Quando fiz 15 anos, tentei fugir. Tinha juntado moeda por moeda, durante meses, escondendo no mesmo buraco do colchão onde guardava meu diário. Não era muito, mas achava que dava para pegar um ônibus para Salvador e de lá... Bem, não tinha planejado muito além disso. Só sabia que precisava sair daquela casa.
Esperei um dia que o Arnaldo tinha bebido até cair e minha mãe estava no plantão de faxina numa casa longe. Peguei uma trouxa pequena com 2 mudas de roupa, o dinheiro, e saí pela porta dos fundos sem olhar para trás. Cheguei até a rodoviária, meu coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Tava na fila para comprar passagem quando senti uma mão pesada no meu ombro. Achou mesmo que ia escapar, princesinha? A voz do Arnaldo com bafo de cachaça no meu ouvido. Alguém tinha me visto saindo de casa, tinha avisado ele. Fui arrastada de volta na frente de todo mundo e ninguém fez nada. É só briga de família, as pessoas comentavam. O pai tá certo de não deixar menina fugir de casa. O castigo por tentar fugir foi o pior até então. O Arnaldo não só me espancou, mas fez questão de queimar meu diário página por página na minha frente, igual tinha feito com meu livro de escola anos antes. Queria que alguém lesse suas mentiras, é? Ele gritava, enfiando as páginas queimadas na minha boca. Engole, engole suas mentiras. Fiquei com queimadura de 2º grau nos lábios e na língua, mal conseguia comer ou beber por semanas. E para completar, ele foi na escola no dia seguinte e me tirou de vez. Conversou com o diretor, disse que eu não tinha mais cabeça para estudo, que ia ajudar em casa porque a mãe estava doente. Forjou até um atestado médico para minha mãe, para dar mais credibilidade à história. O diretor, um homem que nunca tinha tempo nem paciência para se preocupar com o aluno problema, só deu de ombro. Uma menina pobre a menos para se preocupar. Meu sonho de educação, de um dia ser professora, de escapar daquela vida através do estudo, morreram naquele dia. Com 16 anos, tive o momento mais baixo da minha vida. Já não tinha escola, não tinha amigo, não tinha esperança. Meu corpo estava tão acostumado com o abuso que já nem reagia mais. Era como se tivesse entrado num modo automático de existência. Acordar, cozinhar, limpar, ser abusada, dormir, acordar de novo. Comecei a pensar em suicídio, não como um plano concreto, mas como uma fantasia de escape. Olhava para o rio quando ia lavar roupa e imaginava como seria fácil entrar na água e não voltar mais. Pegava a faca de cozinha e pensava quanto tempo demoraria até sangrar até morrer. Guardava os comprimidos para a dor que minha mãe tomava, pensando em tomar todos de uma vez. Cheguei tão perto algumas vezes, mas algo sempre me impedia. Talvez um último fio de esperança, talvez medo do que viria depois, talvez só o instinto animal de sobrevivência que não deixa a gente desistir mesmo quando a razão diz que seria mais fácil. Foi nessa época, no fundo do poço, que encontrei algo inesperado. Uma força dentro de mim que não sabia que existia. Uma voz pequena, quase um sussurro, que dizia: "Isso não vai durar para sempre. Um dia você vai sair daqui." Não sei de onde veio essa certeza repentina. Talvez de ver o Arnaldo cada vez mais velho, mais bêbado, com problema de saúde que ele escondia, mas que eu percebia pelos remédios, pela tosse de fumante, pela dificuldade de respirar depois de subir escada. Talvez de notar que minha mãe também estava envelhecendo, cada vez mais cansada, com menos paciência até pro Arnaldo. Ou talvez fosse só meu espírito se recusando a ser completamente quebrado. Seja como for, comecei a guardar essa esperança como quem guarda uma brasa pequena num inverno rigoroso, com cuidado, protegendo do vento, soprando devagar para manter acesa. E prometi a mim mesma: vou sobreviver até poder escapar. Não importa quanto tempo demore, um dia vou ser livre. Os anos que vieram depois dos 16 foram de um despertar doloroso. Sabe quando você está num pesadelo horrível e começa a perceber que é sonho? Pois é. Só que no meu caso, eu fui percebendo que estava acordada mesmo, vivendo uma coisa que não era normal, que não devia acontecer com ninguém. Lembro de um dia que estava estendendo roupa no varal e vi a filha da vizinha voltando da escola com as amigas. Elas riam, tinham pasta colorida, falavam de música, de namoradinho. Tinham a mesma idade que eu. 16, 17 anos, mas parecia que a gente vivia em mundo completamente diferente. Fiquei olhando elas,
com uma dor no peito que não sei nem explicar. Foi como um tapa na cara. Enquanto aquelas meninas se preocupavam com prova e com quem ia chamar para dançar na festa da escola, eu estava ali, escrava na minha própria casa, sendo tratada como mulher de um homem que podia ser meu avô. Tinha momentos que a ficha caía mais forte. Uma vez, escutei no radinho velho da cozinha uma reportagem sobre abuso infantil. A mulher falando usou uma expressão que nunca tinha ouvido: pedofilia. Explicou que era crime, que adulto que abusava de criança ou adolescente podia ser preso, que destruía a vida da vítima. Fiquei paralisada ouvindo aquilo, a vassoura parada na minha mão. Era exatamente o que tinha acontecido comigo. Tinha um nome, era reconhecido como crime, não era normal nem aceitável. Acho que foi a primeira vez que realmente entendi que não era eu que estava errada, que não tinha feito nada para merecer aquilo. Era o Arnaldo o monstro, e minha mãe, cúmplice dele. Nesse dia chorei escondida no banheiro por horas, uma mistura de raiva, alívio por não ser culpada e desespero por continuar presa naquela situação. Como não podia escapar fisicamente, comecei a desenvolver um jeito de fugir por dentro. Criei um mundo só meu, dentro da minha cabeça, onde ninguém podia entrar. Nem o Arnaldo, nem minha mãe, ninguém. Era um lugar bonito, com uma casa limpa e clara, cheia de flor no jardim. Nesse mundo, eu era professora numa escola grande, respeitada pelos alunos. Tinha amigo, pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que podiam tirar de mim. Às vezes até imaginava um marido, um homem gentil que nunca levantava a voz, que me tratava como igual. E filhos, criança que eu criava com amor, sem nunca bater, sem nunca magoar. Era tão real na minha cabeça que às vezes me pegava sorrindo sozinha, perdida nessas fantasias. O Arnaldo uma vez me pegou assim e deu um tapa na minha cara. Tá rindo de quê, imbecil? Tá ficando doida? Desenvolvi uma técnica para suportar os momentos de abuso. Fechava os olhos e me transportava para o meu jardim mental. Era um lugar específico que tinha construído com todos os detalhes. O cheiro das rosas, o barulho do vento nas folhas, o calor do sol na pele. Enquanto o corpo estava preso naquele inferno, a mente passeava livre no meu jardim. Contava as pétalas de cada flor, seguia o voo das borboletas, sentia a grama nos pés descalços. Ficava tão concentrada nisso que mal sentia o que acontecia com meu corpo. Era como se tivesse dividida em duas pessoas diferentes. Uma que sofria o abuso e outra, a verdadeira Cleusa, que estava segura no jardim, esperando o momento de poder juntar as duas partes de novo. Com o tempo, conseguia ir para o jardim em questão de segundo, assim que o Arnaldo entrava no quarto ou fazia aquele barulho de desafivelar o cinto. Mesmo sabendo que não podia enfrentar o Arnaldo diretamente, ele me mataria sem pensar duas vezes, comecei a encontrar pequenas formas de resistência. Coisinha boba que ele nem notava, mas que me davam um pouquinho de poder numa situação onde não tinha nenhum. Quando ele me mandava fazer alguma comida específica e eu não queria, dizia que tinha acabado na venda, que não deu tempo de comprar. Quando ele exigia roupa passada, eu passava tudo menos a dele e dizia que a energia tinha acabado no meio. Pequenas desobediências, sempre com desculpa pronta. Também comecei a boicotar os momentos de intimidade. Fingia estar com cólica menstrual, mesmo quando não estava, ou inventava uma infecção urinária, ou dizia que a vizinha estava desconfiada e podia escutar. Não funcionava sempre. Ele forçava na maioria das vezes, mas quando funcionava, era uma pequena vitória. Aprendi a ler o humor dele, a prever os acessos de raiva. Quando ele chegava com cheiro de bebida mais forte, ou quando perdia dinheiro no jogo, ou quando o time de futebol perdia, eu já sabia que a noite ia ser pior. Nesses dias, tentava me fazer invisível, me esconder no tanque de lavar roupa, ou fingir estar ocupada com algo importante que ele tinha pedido. Também descobri que se deixasse uma garrafa de cachaça no lugar certo, ele bebia até cair, e aí não conseguia fazer nada comigo.
Claro que isso tinha seu preço. No dia seguinte, a ressaca deixava ele ainda mais violento, mas pelo menos me dava uma noite de alívio. Era como jogar xadrez com o diabo. Cada movimento precisava ser calculado, sabendo que o preço de perder era alto demais. Aos 18 anos, comecei a planejar minha fuga de novo, mas dessa vez com mais cuidado. A tentativa dos 15 tinha falhado porque fui impulsiva, não planejei direito. Agora seria diferente. Voltei a guardar dinheiro, mas em esconderijo mais esperto. Fazia pequenos trabalhos de costura para as vizinhas quando o Arnaldo não estava e minha mãe fingia que não via. Consertava roupa, fazia barra, trocava zíper, coisa simples que tinha aprendido com vó antes dela morrer. Escondia o dinheiro dentro de um sabonete oco, que guardava numa caixinha de higiene feminina. O único lugar que o Arnaldo jamais mexeria. Também comecei a fazer um mapa mental das rotas de ônibus, dos horários que saíam da rodoviária, de quanto custava uma passagem para Salvador. Dessa vez, não ia dar chance pro azar. Mas como se a vida quisesse me pregar mais uma peça cruel, aos 17 anos descobri que estava grávida. No começo não entendi o sintoma. Enjoo toda manhã, peito dolorido, atraso na menstruação. Achei que era alguma doença, talvez até algo grave. Quase fiquei feliz. Se fosse morrer, pelo menos acabaria aquele sofrimento. Mas quando a ficha caiu, o desespero foi total. Um filho. Uma criança nascida daquele horror, daquele homem que eu odiava. Como podia colocar uma criança inocente naquele inferno? Como podia deixar o Arnaldo ser pai, fazer com um bebê sabe-se lá o quê? Não podia permitir. Era cruel demais. Não contei para o Arnaldo, claro. Contei para minha mãe, num momento que estava sozinha com ela. Pela primeira vez em anos, vi algo parecido com preocupação genuína no rosto dela. Não era exatamente amor maternal, era mais medo. Medo do que o Arnaldo faria se descobrisse. Medo de ter mais uma boca para alimentar. Medo do escândalo. Vamos dar um jeito nisso, ela falou, sem olhar nos meus olhos. No dia seguinte, ela trouxe da feira um monte de erva que nunca tinha visto. Arruda, buchinha, espinheira santa. Fez um chá escuro, amargo, me obrigou a beber caneca após caneca. Depois me colocou numa bacia com água quente, quase fervendo, com mais erva misturada. A dor foi indescritível. Sangrei por dias, febre alta, delírio. Achei que ia morrer. E parte de mim queria isso mesmo. Não morri, claro, mas algo dentro de mim morreu naquela semana. Não era só o bebê que tinha perdido. Era a última conexão com minha mãe. Porque naqueles dias de febre e sangramento, ela cuidou de mim, do jeito dela. Trocava os lençol, me dava água, colocava pano frio na testa quando a febre subia muito. Não era com carinho, era mecânico, por obrigação. Mas por um momento, tive de volta a mãe que um dia se preocupou comigo. Quando melhorei e tudo voltou ao normal, se é que posso chamar aquela vida de normal, olhei para ela um dia e não reconheci mais. Aquela mulher não era minha mãe. Era apenas uma estranha que dividia o mesmo teto, o mesmo homem, a mesma miséria. O último fio que nos conectava tinha se rompido. Nessa fase da minha vida, aprendi que pequenos atos de coragem podem manter nossa esperança viva. Falando nisso, quero fazer um desafio. Se você está sentindo alguma emoção com a minha história, seja raiva, tristeza ou esperança, aperte esse botão de like aí. Sei que é difícil curtir uma história de abuso, mas seu like não é para o sofrimento. É um sinal de que você reconhece minha luta. Duvido que você tenha coragem de assumir publicamente que está tocado por essa história. Porque foi exatamente isso que mais doeu durante todos esses anos. O silêncio das pessoas, a falta de coragem de quem via e não fazia nada. Cada gesto, por menor que seja, conta quando alguém está lutando para sobreviver. Por volta dos 19 anos, comecei a buscar algum tipo de conexão fora daquela casa-prisão. Não era fácil. O Arnaldo controlava cada passo meu. Queria saber onde eu estava cada minuto do dia. Mas descobri uma fresta de liberdade quando Dona Zefa,
uma senhora idosa que morava 2 casas depois da nossa, começou a precisar de ajuda. Ela tinha artrite forte, mal conseguia fazer as coisas básicas. Como era viúva e morava sozinha, não tinha quem ajudasse. O Arnaldo, surpreendentemente, permitiu que eu fosse limpar a casa dela 3 vezes por semana. Acho que viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, porque ele pegava quase tudo que Dona Zefa me pagava. Mas para mim, era como uma janela para o mundo exterior se abrindo. Dona Zefa virou a primeira pessoa em anos com quem tinha algo parecido com uma amizade. Ela era uma senhora simples, sem muito estudo, mas tinha um coração bom. Me dava café com biscoito enquanto eu limpava, perguntava da minha vida. No começo, eu mentia, dizia que estava tudo bem. Mas aos poucos, sem nem perceber, comecei a deixar escapar coisa. Comentava sobre uma marca roxa no braço, sobre como estava cansada porque o Arnaldo não tinha me deixado dormir. Dona Zefa ouvia tudo com aqueles olhos pequeno e enrugado que não deixavam passar nada. Um dia, ela pegou na minha mão e disse: "Sei o que acontece na sua casa, menina. Todo mundo sabe." Fiquei em choque. Se todo mundo sabia, por que ninguém fazia nada? "É difícil se meter em briga de família", ela explicou, como se lesse meu pensamento. "Mas se um dia precisar fugir, pode vir para cá." Aquela oferta de Dona Zefa foi a primeira tábua de salvação real que alguém me estendeu. Não era uma solução. Ela era velha demais para me proteger se o Arnaldo viesse atrás, e a casa dela ficava perto demais. Mas era uma possibilidade, uma porta entreaberta. Comecei a sonhar com essa fuga. Sair correndo no meio da noite, bater na porta de Dona Zefa, ela me esconder até eu conseguir pegar um ônibus para longe. Esse plano virou meu novo jardim mental, o lugar para onde eu escapava nos piores momentos. E por causa dessa amizade com Dona Zefa, o Arnaldo começou a ficar ainda mais possessivo, mais ciumento. Revirava minha bolsa quando voltava da casa dela, cheirava minhas roupas para ver se tinha cheiro de homem, me acusava de estar dando para todo mundo na rua. A ironia é que eu mal falava com ninguém além da Dona Zefa. Relacionamento, namorado, isso era coisa de outro planeta para mim. As poucas vezes que algum rapaz tentou puxar conversa comigo na rua, eu desviava o olhar, acelerava o passo, fingia não ouvir. O medo do que o Arnaldo faria se descobrisse era paralisante. Uma vez, um entregador da venda sorriu para mim, elogiou meu cabelo. Só isso. Um elogio inocente. Alguém da vizinhança viu e contou pro Arnaldo. Nessa noite, ele me arrastou pelo cabelo na frente da minha mãe, me chamando de vagabunda, de puta, dizendo que eu estava se oferecendo pros homens da rua. Cortou meu cabelo com uma faca de cozinha, de qualquer jeito, deixando mecha desigual, falhas no couro cabeludo onde a faca tinha pegado fundo demais. "Agora quero ver se algum macho vai olhar para você", ele disse, orgulhoso da obra. Demorou meses para o meu cabelo crescer de novo, e mesmo assim nunca mais ficou igual. Aos 19 anos, engravidei pela 2ª vez. Dessa vez, decidi não contar para ninguém, nem para minha mãe. Pensei em tentar esconder a gravidez o máximo possível, talvez até conseguir fugir antes que ficasse óbvio demais. Comprei roupa mais larga com o dinheirinho que conseguia esconder do Arnaldo. Comecei a usar faixa apertada na barriga. Por um tempo funcionou. Minha barriga não crescia muito, e como sempre fui magra demais por causa da alimentação ruim, ninguém notou os primeiros meses. Cheguei até o 4º mês assim, vivendo com aquele segredo. Parte de mim começou a sentir algo estranho. Não posso chamar de amor, era complicado demais para isso. Mas era uma conexão, saber que tinha uma vida dentro de mim, uma vida que dependia de mim, que talvez pudesse ser minha companhia quando finalmente conseguisse fugir. Mas o corpo não mente para sempre. Um dia, estava lavando roupa no tanque quando uma onda de tontura me pegou. Caí no chão do quintal, desmaiei por alguns minutos. Quando acordei, o Arnaldo estava em pé do meu lado, me olhando com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era preocupação. Era raiva misturada com algo parecido com satisfação? Como se tivesse descoberto um segredo que procurava faz tempo.
Ele me levantou pelo braço com força, me arrastou para o quarto. Rasgou minha blusa, viu a faixa apertada na barriga. Quando arrancou a faixa, a pequena barriga de grávida ficou evidente. Então a vagabunda tá prenha de novo. Ele rosnou. De quem é? Quem é o desgraçado? Eu gritei que era dele, só podia ser dele, que não tinha mais ninguém. Mas ele não acreditou ou fingiu não acreditar. O que aconteceu depois foi o pior espancamento que já sofri na vida. Nem vou entrar em detalhe, tem coisa que é difícil demais até de lembrar, quanto mais de contar. Só sei que quando acabou, eu estava num canto do quarto, encolhida numa poça do meu próprio sangue. Perdi o bebê ali mesmo, sem ajuda, sem remédio, sem nada para aliviar a dor. Minha mãe apareceu horas depois, quando o Arnaldo já tinha saído para beber. Me ajudou a limpar tudo, me deu um remédio para a dor que não fez quase efeito nenhum. Não falou nada, não perguntou nada, só limpou o sangue do chão como se fosse qualquer sujeira. Acho que foi aí que perdi a última esperança de que um dia ela fosse me defender. Depois desse segundo aborto, meu corpo nunca mais foi o mesmo. Comecei a ter problema ginecológico sério, infecção constante, dor pélvica crônica, sangramento irregular. Tinha dias que mal conseguia levantar da cama de tanta dor. Meu sistema imunológico ficou fraco, vivia gripada, com febre baixa persistente. Meus dentes começaram a cair, resultado de anos de alimentação deficiente e do estresse constante. Aos 21 anos eu parecia ter 40. Magra demais, pele sem brilho, olheira profunda, cabelo ralo. Quando passava na frente do pedaço de espelho quebrado que tinha no meu quarto, mal reconhecia a pessoa que olhava de volta. Onde estava aquela menina que sonhava em ser professora, que tinha energia, que sorria, que acreditava no futuro? No lugar dela, tinha essa casca vazia, esse corpo doente, habitado por uma alma cansada demais. A saúde mental foi junto com a física. Comecei a ter lapso de memória. Esquecia coisas simples, tipo onde tinha guardado uma panela ou se já tinha colocado sal na comida. Tinha pesadelo toda noite, tão real que acordava gritando, suando frio. Às vezes ouvia vozes ou achava que tinha alguém me observando nos cantos escuros da casa. Desenvolvi manias estranhas, como contar os passos de um cômodo a outro, ou verificar 10, 20 vezes se a porta estava mesmo trancada. A dissociação, aquela capacidade de sair do próprio corpo durante os abusos, começou a acontecer em outros momentos também. Tinha vez que acordava de repente fazendo alguma coisa, lavando louça ou varrendo o chão, sem lembrar como tinha começado aquilo. Era como se minha mente tivesse criado vários compartimentos separados, e nem todos se comunicavam entre si. Minha relação com minha mãe nessa época era quase inexistente. Vivíamos na mesma casa, dividíamos o mesmo homem, que horror ter que dizer isso. Mas era como se fôssemos duas estranhas. Falávamos o mínimo necessário. O gás está acabando, falta pão. O Arnaldo vai chegar tarde hoje. Nunca mais uma conversa real, nunca mais um abraço, um gesto de carinho. Observava ela envelhecer, definhar, como se a vida também tivesse sugado toda a energia dela. Nos raros momentos que ficávamos sozinhas, pegava ela olhando para mim com uma expressão estranha. Não era bem arrependimento, era mais como reconhecimento. Como se ela visse naquela jovem destruída à sua frente o reflexo do que ela própria tinha se tornado. Uma sombra, uma casca, uma pessoa que tinha desistido de viver e só existia. O Arnaldo também estava envelhecendo, mas de um jeito diferente. A bebida, que sempre foi problema, virou uma doença. Bebia desde cedo da manhã, escondia a garrafa pela casa toda. O caráter violento piorou com o álcool. Se antes tinha momento de normalidade entre os episódios de abuso e violência, agora era quase constante. Qualquer coisinha era motivo para explosão. Um copo fora do lugar, uma camisa mal passada, um barulho mais alto da vizinhança. Tudo virava pretexto para descarregar a raiva. E essa raiva parecia aumentar à medida que ele perdia o vigor físico.
Era como se quisesse compensar a impotência crescente. Sim, aquele tipo de impotência, com mais violência, com mais controle, com mais crueldade psicológica. Quando fiz 22 anos, não que a gente comemorasse aniversário, era só mais um dia, tive um pensamento que me assustou pela clareza. A única saída daquela situação seria a morte, ou a minha, ou a dele. E por mais que tivesse pensado em suicídio antes, algo dentro de mim se recusava a desistir. Tinha sobrevivido a tanto, por tanto tempo. Por que dar a ele a satisfação de vencer de vez? Não, se alguém ia morrer, não seria eu. Comecei a observar o Arnaldo com outros olhos. Notei a tosse crônica que piorava, a dificuldade de respirar depois de qualquer esforço, a cor amarelada da pele que indicava problema no fígado. Ele estava doente, muito doente, e orgulhoso demais para procurar médico. Talvez a natureza resolvesse meu problema. Talvez não precisasse fazer nada além de esperar. E foi o que fiz. Esperei. Continuei vivendo aquela meia vida. Continuei suportando os abusos que, graças a Deus, tinham diminuído de frequência por causa da saúde dele. Continuei guardando cada centavo que conseguia esconder, alimentando meu plano de fuga. Continuei visitando Dona Zefa, meu único contato com o mundo exterior. Continuei contando os dias, vendo o Arnaldo deteriorar lentamente. A bebida tinha destruído o fígado dele, isso era óbvio até para quem não era médico. Ele vomitava sangue às vezes, tinha inchaço na barriga e nas pernas, sentia dor constante que tentava afogar com mais bebida, num ciclo vicioso que só acelerava o fim. Minha mãe fingia não ver, como sempre fez com tudo. Eu observava, esperava, e pela primeira vez em anos sentia algo parecido com esperança. Aos 23 anos, recebi o que considero o primeiro presente verdadeiro do destino. Era uma manhã comum, eu estava na cozinha preparando o café, a minha mãe tinha saído cedo para a feira. O Arnaldo entrou cambaleando, a pele mais amarela que nunca, os olhos injetados. Abriu a boca para falar alguma coisa, provavelmente para reclamar que o café estava fraco demais ou forte demais, mas em vez de palavra, saiu sangue. Um jato de sangue escuro, quase preto, que espirrou na mesa, no chão, em mim. Ele caiu de joelho, segurando a barriga, os olhos arregalados de dor e medo. Por um momento fiquei paralisada, vendo aquele homem que tinha sido meu carrasco por tantos anos se contorcendo no chão da cozinha. Uma parte de mim, a parte humana, a parte que a crueldade dele não conseguiu matar completamente, pensou em ajudar. Mas outra parte, a que tinha aprendido a sobreviver a qualquer custo, pensou: finalmente. Fiquei paralisada olhando o Arnaldo se contorcendo no chão da cozinha, vomitando sangue escuro que já formava uma poça em volta dele. Meu primeiro impulso foi correr, chamar alguém, pedir ajuda. Mas aí, uma voz dentro de mim perguntou: ajudar para quê? Para ele se recuperar e continuar destruindo sua vida? Então fiz o que jamais pensei que seria capaz. Sentei na cadeira da cozinha, servi uma xícara de café e fiquei olhando ele morrer. Não falei nada, não fiz nada. Só fiquei ali, bebendo café, enquanto a vida escapava daquele homem que tinha roubado minha infância, minha inocência, meu sonho. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Ele tentou falar alguma coisa no final, esticou a mão na minha direção como se implorasse. Não sei se queria perdão ou só um copo d'água. Não dei nenhum nem outro. Quando o corpo finalmente parou de se mexer, senti uma coisa estranha no peito. Não era alegria, nem tristeza. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de cima de mim, como se pudesse respirar fundo pela primeira vez em anos. Minha mãe voltou da feira uma hora depois e encontrou a cena. O Arnaldo morto no chão da cozinha, eu sentada na mesa com a mesma xícara de café, agora fria, entre as mãos. Ela deixou as sacolas caírem no chão, os tomates rolando pelo piso de cimento. "O que aconteceu?" Ela gritou, se ajoelhando do lado dele, sacudindo o corpo já rígido. "Varizes no esôfago", falei com uma calma que me surpreendeu. "Romperam.
É o que acontece quando o fígado está destruído pela bebida. Vi uma reportagem sobre isso no rádio da Dona Zefa. Era verdade. Tinha ouvido mesmo essa reportagem e reconheci o sintoma. Minha mãe me olhou como se eu fosse uma estranha. E você não fez nada? Não chamou ninguém? A frieza na minha voz quando respondi me assustou. Igual você não fez nada quando ele me estuprava desde os 11 anos? Igual você não chamou ninguém quando ele me espancava até eu abortar? Essa dívida tá paga, mãe. O enterro do Arnaldo foi uma coisa pequena e triste. Alguns colegas de bebedeira, alguns vizinhos por educação, só isso. Ninguém chorou de verdade. Todo mundo sabia que tipo de homem ele era. Durante o velório simples, peguei as pessoas cochichando, olhando para mim e para minha mãe. Algumas com pena, outras com curiosidade mórbida, querendo saber os detalhes da morte. Fiquei sabendo depois que alguém tinha espalhado que eu poderia ter salvado ele se tivesse chamado socorro a tempo. Isso me incomodou por um total de 5 minutos. Depois pensei, e daí? Mesmo que seja verdade, foi só justiça. O padre que rezou no enterro nem conhecia o Arnaldo direito, falou umas palavras genéricas sobre retorno à casa do pai. Fiquei pensando que casa ia receber um monstro daquele do outro lado. Não acredito muito em inferno, mas se existe um, tinha vaga reservada para o Arnaldo. Nos dias que se seguiram à morte dele, minha mãe entrou num estado estranho. Não era bem luto. Duvido que ela realmente amasse aquele homem depois de tudo. Era mais como desorientação. Como se não soubesse mais qual era seu papel no mundo, agora que não tinha mais um homem para servir. Ela ficava andando pela casa sem rumo, começava a fazer uma coisa e esquecia no meio, olhava para o vazio por horas. Numa dessas, sentei na frente dela na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tudo começou naquele aniversário de 11 anos, e perguntei a coisa que tinha me corroído por dentro durante todos aqueles anos. Por que, mãe? Por que a senhora deixou ele fazer aquilo comigo? Por que nunca me defendeu? Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para as próprias mãos, velha e enrugada antes do tempo, com as unhas roídas até a carne. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro. Você acha que eu tinha escolha? Se eu abrisse a boca, ele matava nós duas. Senti a raiva subindo, queimando minha garganta. A senhora sempre teve escolha. Podia ter fugido comigo, podia ter denunciado, podia pelo menos ter tentado. A senhora me entregou para ele como se eu fosse um pedaço de carne. Ela levantou os olhos então e vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Pura e crua vergonha. Eu sei, ela disse simplesmente. Eu sei que não tem perdão. Nem peço isso. Só quero que você entenda que eu também tinha medo dele. Medo não justifica o que a senhora fez, respondi, as lágrimas agora correndo livre. Eu era uma criança, sua filha. A senhora era a única pessoa no mundo que devia me proteger a qualquer custo. Em vez disso, virou cúmplice. Minha mãe não tentou se defender mais. Abaixou a cabeça e aceitou cada palavra como chicotada. Quando terminei de falar tudo que estava engasgado por anos, ela só disse: eu sei que não mereço, mas queria uma chance de tentar consertar as coisas, de ser sua mãe de verdade agora. Olhei para ela e não senti nada, nem raiva, nem amor, nem perdão, nem desejo de vingança. Só um vazio enorme. Tarde demais, falei, me levantando da mesa. Não tenho mais mãe faz muito tempo. Uma semana depois da morte do Arnaldo, peguei o dinheiro que tinha escondido durante anos. Não era muito, mas dava para sobreviver alguns meses. E saí de casa sem olhar para trás. Não falei para minha mãe que ia, nem para onde ia. Só arrumei uma mala pequena com as poucas roupas que tinha, alguns objetos pessoal, e saí enquanto ela estava dormindo. Deixei um bilhete curto. Não me procure. Não quero ser encontrada. Peguei o primeiro ônibus para Salvador. Uma cidade grande onde ninguém me conhecia, onde podia começar do zero, ser quem eu quisesse ser em vez da esposa-criança do Arnaldo. Durante a viagem, olhando pela janela as paisagens passando, tive uma sensação estranha,
medo misturado com uma liberdade vertiginosa. Pela primeira vez em mais de 10 anos, ninguém sabia onde eu estava, ninguém controlava meus passos, ninguém me possuía. Chegar em Salvador foi um choque. Nunca tinha visto tanta gente, tanto barulho, tanto movimento. Saí da rodoviária completamente perdida, apertando a alça da minha mala surrada como se fosse uma boia salva-vidas. Não conhecia ninguém, não sabia para onde ir. Tinha pouco dinheiro e nenhuma qualificação, além de saber cozinhar, limpar e costurar. Por 2 dias, fiquei numa pensão barata perto da rodoviária, saindo só para comer, em lugares simples e procurar algum trabalho. Foi mais difícil do que imaginei. Sem estudo, sem referência, sem documento direito, só tinha certidão de nascimento, as portas se fechavam uma após a outra. Comecei a entrar em desespero quando o dinheiro começou a acabar. No 3º dia, sentei num banco da praça perto da pensão e chorei. Tinha saído de um inferno para cair em outro tipo de desespero. Será que tinha sido um erro? Será que devia voltar? Pelo menos lá tinha um teto garantido, comida na mesa. Foi nesse momento, no fundo do poço, que tive meu primeiro golpe de sorte em anos. Uma senhora que passava pela praça parou, me olhou com o olho de quem já tinha visto muito sofrimento na vida e perguntou se eu estava bem. Era Dona Marlene, uma mulher de uns 60 anos, negra, com um rosto marcado por rugas de expressão que indicavam que sorria mais do que franzia a testa. Não sei porquê, mas contei tudo para ela. Não os detalhes sórdidos, mas o suficiente, que tinha fugido de uma situação de abuso, que estava sozinha na cidade grande, que precisava desesperadamente de trabalho. Dona Marlene me ouviu sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela disse: "Tenho uma pensão pequena do outro lado da cidade. Não é nada chique, mas é limpa e honesta. Preciso de alguém para ajudar na limpeza e na cozinha. O salário é pouco, mas tem quarto e comida incluído." Parecia bom demais para ser verdade. Fiquei desconfiada. Anos de abuso me ensinaram a duvidar de qualquer bondade. Mas não tinha muita escolha. Aceitei, rezando para não estar pulando da frigideira para o fogo. Mas Dona Marlene era exatamente o que parecia. Uma mulher boa, que tinha conhecido sua cota de sofrimento e, por isso, reconhecia a dor alheia. A pensão dela era simples, mas aconchegante, frequentada por trabalhador do comércio, estudante com pouco dinheiro, gente honesta. Ganhei um quartinho nos fundos, pequeno mas limpo, o primeiro espaço que podia chamar verdadeiramente de meu. Trabalhar na pensão da Dona Marlene foi minha primeira experiência de trabalho real, com horário, responsabilidade e pagamento justo. No começo, me sentia estranha recebendo dinheiro por coisa que sempre tinha feito sob ameaça. Limpar, arrumar cama, cozinhar, eram as mesmas tarefas, mas agora tinha valor, tinha reconhecimento. Dona Marlene era exigente, mas justa. "Isso não está bem feito, Cleusa. Faz de novo", ela dizia quando eu errava. Mas também sabia elogiar. "Esse cozido ficou uma delícia, menina. Você tem mão boa para tempero." Aos poucos, fui reaprendendo a confiar, a aceitar orientação sem medo, a trabalhar sem o terror constante de uma punição desproporcional por qualquer erro pequeno. Nos primeiros meses em Salvador, dormia mal, tinha pesadelo terrível, acordava gritando. A sensação de segurança era tão nova que meu corpo não sabia como processar. A menor coisa me assustava. Uma porta batendo, um homem falando mais alto, passos no corredor de noite. Vivia em estado de alerta constante, como um animal selvagem sempre esperando o predador aparecer. Dona Marlene percebeu isso logo. Uma noite, depois de me ouvir gritar durante um pesadelo, ela entrou no meu quarto, sentou na beirada da cama e disse: "Menina, não sei exatamente o que você passou, mas sei que foi ruim, muito ruim. Mas acabou. Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar mais." Chorei tanto naquela noite, um choro de alívio, de libertação, que molhei o travesseiro inteiro.
Foi a primeira vez que alguém reconheceu meu sofrimento sem minimizar, sem fingir que não existia. Lentamente, comecei a criar uma rotina, uma vida normal, se é que pode chamar de normal algo que nunca tinha experimentado antes. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Pequena liberdade que para a maioria das pessoas são dada como certa. Escolher o que vestir, a que horas dormir, o que comer. Descobri que gostava de manga, que preferia dormir de lado, que tinha talento para cozinhar comida baiana. Coisinha boba, mas que me ajudavam a construir uma identidade além de vítima de abuso. Também voltei a sonhar com educação. Comentei com Dona Marlene que tinha abandonado os estudos contra a minha vontade, que sempre quis ser professora. Ela me incentivou a procurar um curso supletivo noturno. Nunca é tarde para aprender, Cleusa. E você é inteligente, pega as coisas rápido. Entrar numa sala de aula de novo, aos 24 anos, foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Me sentia deslocada no começo, envergonhada por ser mais velha que muito dos outros alunos, mas logo descobri que não era a única com história de estudo interrompido. Tinha gente que teve que trabalhar cedo, mãe que pararam de estudar para criar filho, trabalhador que nunca tiveram oportunidade. Isso me deu coragem. Estudava com uma fome que surpreendia até os professores. Depois das aulas, ficava acordada revisando matéria, refazendo exercício, lendo tudo que podia. Em 2 anos, completei o ensino fundamental. Foi uma das maiores alegrias da minha vida receber aquele certificado, a prova concreta de que podia conquistar algo por mérito próprio, por esforço e dedicação. O que mais me perseguiu depois da morte dele foi a decisão que tomei sobre minha mãe. Depois de tudo o que aconteceu, cortei relações com ela completamente e nunca mais nos falamos até sua morte. Alguns dizem que fui cruel, que ela também era vítima dele. Outros dizem que fiz o certo, que uma mãe jamais deveria permitir tal coisa. E você? O que faria no meu lugar? Perdoaria uma mãe que entregou a própria filha ou existe um limite para o perdão? Essa pergunta me acompanha até hoje. Porque mesmo tendo certeza que fiz o que era necessário para minha sobrevivência, às vezes me pego pensando como teria sido se tivesse dado uma segunda chance para ela. Será que ela realmente poderia mudar? Será que poderíamos ter construído algum tipo de relação saudável? Ou será que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar? Anos depois de sair de casa, recebi notícia por uma conhecida de Juazeiro que minha mãe tinha morrido. Um ataque cardíaco. Morreu sozinha naquela mesma casa onde tanto sofrimento aconteceu. Não fui ao enterro, não chorei. Não senti aquela dor dilacerante que se espera quando se perde uma mãe. Senti alívio. Como se um capítulo finalmente tivesse sido encerrado de vez. E junto com o alívio, uma tristeza diferente. Não pela morte dela especificamente, mas pela mãe que nunca tive, pelo relacionamento que poderia ter sido e nunca foi, por todas as memórias boas que deveríamos ter construído juntas e que foram substituídas por trauma e traição. Mandei dinheiro para pagar o enterro, era o mínimo que podia fazer. Mas não voltei, não quis ver aquela casa de novo, não quis reviver nada daquilo. Minha vida em Salvador foi aos poucos ganhando forma. Depois de terminar o ensino fundamental pelo supletivo, continuei estudando e completei o ensino médio. Dona Marlene se tornou uma espécie de mãe postiça, a figura materna que nunca tive de verdade. Ela me incentivava, acreditava em mim, me dava bronca quando precisava, mas sempre com respeito, nunca com violência. Aprendi com ela que a autoridade não precisa de humilhação para funcionar. Também foi ela que me convenceu a procurar ajuda profissional quando percebeu que, apesar dos avanços, eu ainda carregava ferida profunda. Tem coisa que a gente não cura sozinha, menina, ela dizia. Não é fraqueza pedir ajuda, é inteligência. Aos 27 anos, comecei a fazer terapia num centro comunitário que oferecia atendimento psicológico gratuito. Foi um dos processos mais difíceis e mais libertador da minha vida.
Falar sobre o abuso, nomeá-lo claramente, olhar de frente para o monstro que tinha vivido dentro de mim por tanto tempo. Minha primeira terapeuta, doutora Camila, tinha uma paciência infinita. Nunca me forçava a falar mais do que estava pronta, mas também não me deixava fugir quando o assunto ficava difícil demais. Com ela, aprendi que o que aconteceu comigo não foi minha culpa. Parece óbvio dizer isso agora, mas por anos carreguei uma culpa inexplicável, como se de alguma forma tivesse provocado ou merecido o abuso. A doutora Camila me ajudou a entender que criança nunca são responsável pelo abuso que sofrem, e que minha mãe, mesmo tendo sido vítima também, falhou no dever mais básico de proteção. Relacionamento amoroso? Isso foi outra história complicada. Por muito tempo, a ideia de intimidade física me causava pânico total. Tinha pesadelo só de pensar em alguém me tocando daquele jeito. Aos 30 anos, ainda não tinha tido nenhuma experiência sexual voluntária, apenas os anos de abuso. Os homens me assustavam, especialmente os mais velhos ou os que lembravam vagamente o Arnaldo. Mesma cor de cabelo, mesmo tipo físico, mesmo jeito de falar. Fugia de qualquer um que demonstrasse interesse, construía uma muralha ao redor de mim que ninguém conseguia atravessar. Alguns achavam que era difícil ou cheia de não me toque, por escolha, por orgulho. Ninguém imaginava o verdadeiro motivo. O terror absoluto que sentia com a ideia de ser tocada de novo. Foi mais ou menos nessa época que conheci o Joaquim. Ele era pedreiro, trabalhava numa obra perto da pensão da dona Marlene. Todo dia passava para tomar café antes de ir para o trabalho. Diferente de outros homens que tentaram se aproximar, o Joaquim não insistia, não forçava a conversa, não fazia cantada barata. Só um bom dia educado, um comentário sobre o tempo, um elogio respeitoso para o café ou para o bolo. Aos poucos, sem nem perceber, comecei a esperar por ele todas as manhãs, a trocar mais que 2 palavras, a sorrir quando ele entrava. Ele devia ter uns 35 anos na época, eu 31, um homem simples, trabalhador, de poucas palavras, mas gentil. O tipo de pessoa que nunca levanta a voz, que pede licença, que agradece por pequena gentileza que a maioria nem nota. Nossa aproximação foi tão lenta que mal percebi acontecendo. Um dia ele me convidou para tomar um sorvete depois do meu trabalho. Aceitei, tremendo por dentro de nervoso, mas determinada a tentar. Foi um encontro simples, sorvete numa pracinha, conversa sobre coisa trivial, nenhuma tentativa de contato físico, além de uma mão estendida para me ajudar a levantar do banco. Aos poucos, um encontro virou 2. 2 viraram vários. Cinema uma vez por mês, luxo que nunca tinha experimentado antes, passeio na praia no domingo de folga, visita a uma feira de artesanato. Sempre respeitoso, sempre paciente, sempre me dando espaço para recuar se precisasse. Quando finalmente contei para ele, meses depois, um pouco da minha história, não tudo, ninguém além da minha terapeuta sabia tudo, ele não fugiu, não diminuiu minha dor, não fez cara de nojo. Só pegou minha mão a primeira vez que permitir esse toque e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci na vida, Cleusa." Namoro com o Joaquim foi um processo de redescoberta e cura. Cada barreira que conseguia ultrapassar era uma vitória. Permitir que ele segurasse minha mão, aceitar um abraço, deixar que me beijasse. Cada passo dado no meu tempo, sem pressão. Ele nunca cobrou mais do que eu podia dar. Nunca fez eu me sentir inadequada por ter medo, por travar, por às vezes chorar do nada quando uma memória ruim voltava. A primeira vez que fizemos amor, e foi amor de verdade, não aquele horror que o Arnaldo chamava de dever de esposa. Eu tinha 33 anos. Foi estranho, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Descobri que meu corpo podia sentir prazer, que intimidade podia ser bonita, respeitosa, até divertida. Que sexo não precisava ser uma sentença, uma punição, uma humilhação. Claro que nem tudo foi um conto de fada. Tinha dia que acordava no meio da noite gritando, dia que não suportava ser tocada nem pelo Joaquim,
dia que uma palavra inocente dele me jogava de volta naquele quarto escuro com o Arnaldo. Relacionamento com uma sobrevivente de abuso prolongado não é fácil para nenhum dos dois lados. Mas o Joaquim tinha uma paciência que parecia infinita. A gente tem todo o tempo do mundo, ele dizia. Não tô com pressa. Aos 35 anos, depois de quase 4 anos juntos, ele me pediu em casamento. Foi a decisão mais difícil e mais fácil da minha vida ao mesmo tempo. Difícil porque a ideia de casamento, de marido, ainda me causava calafrio. Fácil porque, se existia um homem no mundo com quem eu poderia reconstruir esses conceitos, era ele. Nos casamos numa cerimônia pequena, só os amigos mais próximos, na igrejinha do bairro. Dona Marlene, já bem velhinha, mas lúcida como sempre, foi quem me levou até o altar, no lugar que tradicionalmente seria de um pai. Ela chorou o tempo todo, repetindo: "Eu sabia, menina. Desde o dia que te encontrei naquela praça, sabia que você ia vencer na vida." O Joaquim não tinha muito. Eu também não. Alugamos uma casinha simples num bairro afastado, mobiliamos com o pouco que tínhamos conseguido juntar. Não era luxuoso, mas era nosso. E mais importante, era um lar seguro, construído sobre respeito mútuo, não sobre medo e dominação. Pela primeira vez na vida adulta, acordava sem aquele peso no peito, sem o terror do que o dia podia trazer. Ao lado do Joaquim, aprendi que nem todo homem é monstro, que casamento pode ser parceria em vez de prisão. Aos 37 anos, quando achava que já tinha superado a maioria dos meus demônios, recebi uma notícia que me jogou de volta no abismo. Estava grávida. Foi um acidente. Sempre tomei muito cuidado com anticoncepcionais, traumatizada pelos abortos forçados na adolescência. Quando o médico confirmou, tive um ataque de pânico ali mesmo no consultório. O Joaquim me abraçou enquanto eu tremia e chorava, sem entender direito o que estava acontecendo. Aquela noite foi uma das piores desde que saí de Juazeiro. Não conseguia parar de pensar. Como podia ser mãe depois de tudo que passei? Como podia criar uma criança sem transmitir todos os meus traumas? E se fosse uma menina? Como protegeria ela num mundo onde homens como o Arnaldo existem? E se fosse um menino? Como ensinaria ele a ser homem sem ter tido exemplo nenhum de masculinidade saudável na minha própria criação? O Joaquim, como sempre, não me pressionou. "A decisão é sua", ele disse. "Se quiser interromper, eu entendo e apoio. Se quiser ter, vou estar do seu lado em cada passo." Voltei para a terapia com urgência, agora com outro profissional, já que a doutora Camila tinha se mudado de Salvador. Dr. Paulo era um homem de meia idade, calvo, com uma voz tranquila que não me assustava. Nos primeiros meses da gravidez, ia 2, 3 vezes por semana na sessão, desesperada para resolver meus medos antes que a criança chegasse. Ele me ajudou a entender que minha história não precisava se repetir, que estar consciente dos traumas já era o primeiro passo para quebrá-los, que eu não era minha mãe, nem o Joaquim era o Arnaldo. Aos poucos, o terror foi dando lugar a uma apreensão mais administrável, e depois a uma esperança tímida. Gabriela nasceu quando eu tinha 38 anos. Uma menininha pequena mais forte, com os olhos do pai e diziam, meu sorriso. A primeira vez que a coloquei no peito para amamentar, tive uma epifania. Aquele era meu corpo, finalmente sendo usado para algo bonito, para nutrir uma vida, em vez de satisfazer a perversão de um monstro. Chorei tanto que as enfermeiras acharam que era depressão pós-parto. Não era, era libertação. Segurando aquela criança, jurei que faria tudo diferente da minha mãe. Que Gabriela nunca, jamais teria motivo para duvidar do meu amor, da minha proteção. Que moveria céu e terra antes de permitir que alguém a machucasse como eu fui machucada. Foi como se um círculo tivesse se fechado, como se uma ferida muito antiga finalmente começasse a cicatrizar de verdade. Ser mãe trouxe desafios que não esperava. Tinha pesadelo com o Arnaldo voltando, pegando minha filha. Às vezes, no meio da noite, levantava para checar se as portas e janela estavam bem trancadas, se ninguém tinha entrado na casa. O Joaquim entendia esses medos irracionais, nunca me chamou de louca ou exagerada.
É seu instinto de proteção, só isso, ele dizia. Com o tempo, vai ficar mais fácil. E ficou. Cada mês que passava com Gabriela crescendo segura e feliz era prova de que eu tinha quebrado o ciclo, de que o passado não precisava determinar o futuro. A menina era alegre, expansiva, curiosa, tudo que eu não pude ser na idade dela. Vendo ela correr pelo quintal, brincar sem medo, fazer amizade com as crianças da vizinhança, sentia uma mistura de alegria e uma tristeza agridoce pela infância que me foi roubada. Quando Gabriela fez 2 anos, tomei uma decisão que mudou minha vida de novo. Voltei a estudar, agora com o objetivo de me tornar professora de verdade. O sonho que o Arnaldo tinha tentado destruir ainda estava vivo dentro de mim. Não foi fácil. Tinha quase 40 anos, responsabilidade de mãe, trabalho para ajudar nas contas de casa, mas o Joaquim me apoiou completamente. Vai, Cleusa, realiza esse sonho, a gente dá um jeito. Me matriculei num curso de magistério noturno enquanto ele cuidava da Gabriela nas noites que eu estava na escola. Estudava depois que ela dormia, nos domingos, nos feriados. Cada nota boa, cada elogio dos professores era combustível para continuar. Quando me formei, aos 42 anos, o Joaquim e a Gabriela, já com 4 anos, estavam na primeira fila da formatura, aplaudindo mais alto que todo mundo. Com 40 anos, já não era mais aquela menina quebrada que fugiu de Juazeiro. Tinha um marido que me respeitava, uma filha que amava mais que tudo, e finalmente estava seguindo meu sonho de ser professora. Mas enquanto estudava e aprendia sobre educação infantil, algo me incomodava. Via na sala de aula criança com um olhar igual ao que eu tinha na idade delas. Criança que se encolhiam quando um adulto levantava a voz, que tinham marca suspeita no corpo, que pareciam carregar o peso do mundo nas costas pequena. Percebia sinais que os outros professores não notavam porque nunca tinham vivido o que eu vivi. E cada vez que identificavam uma possível vítima de abuso, era como se uma faca torcesse dentro do meu peito. Não conseguia simplesmente ignorar, fingir que não via. Aquelas crianças eram eu, décadas atrás, implorando silenciosamente por ajuda que nunca chegou. Meu primeiro caso foi a Aninha, uma aluna de 9 anos da escola onde fazia estágio. Menina quieta, sempre de roupa de manga comprida mesmo no calor, que tremia quando chamavam ela na diretoria. Os outros professores achavam que era só timidez, mas eu reconhecia o terror nos olhos dela. Um dia, depois da aula, criei coragem e chamei ela para conversar. Não forcei, não pressionei. Só falei um pouco da minha própria história, em termos apropriados para a idade dela, claro. Disse que também tinha sido uma menina que guardava segredo pesado demais. E então perguntei se ela queria dividir o dela comigo. As lágrimas que vieram e a história que saiu aos soluços confirmaram minha suspeita. O padrasto abusava dela fazia quase 1 ano. A mãe sabia e fingia não ver. História igual à minha, se repetindo com outra criança inocente. Diferente da minha professora Dalva, que ignorou meu pedido de socorro décadas antes, não hesitei. Levei o caso para a diretoria, insisti que chamassem o conselho tutelar, acompanhei o processo todo. Foi difícil e doloroso. A mãe da Aninha negou tudo no começo, o padrasto ameaçou o processo contra a da escola, houve resistência até de alguns colegas professor que achavam que não devíamos nos meter em assunto de família. Mas não recuei. Cada reunião, cada depoimento, cada burocracia estava lá firme. E quando finalmente conseguiram afastar o padrasto e a Aninha foi para um abrigo temporário, triste, mas melhor que continuar naquele inferno, senti algo novo, um propósito. Tinha usado minha própria dor para reconhecer a dor de outra pessoa e fazer algo que ninguém fez por mim. Tinha quebrado o ciclo não só na minha vida, mas ajudado a quebrar na vida de outra menina. Esse caso mudou o rumo da minha carreira antes mesmo dela começar de verdade. Enquanto terminava o curso de magistério, comecei a buscar informação sobre direito da criança e do adolescente, sobre como identificar e denunciar abuso infantil, sobre a rede de proteção que existia, mas que muitas vezes falhava, como falhou comigo. Procurei ONG que trabalhavam com o tema,
participei de palestra, li tudo o que encontrava sobre o assunto. Quando me formei e comecei a dar aula de verdade numa escola municipal da periferia de Salvador, já tinha conhecimento suficiente para não só identificar casos suspeitos, mas saber exatamente os passos para tomar providência. Nos primeiros anos como professora, identifiquei e ajudei a encaminhar mais de uma dezena de casos de abuso infantil. Nem todos eram como o meu, alguns eram só violência física, outros negligência extrema, alguns abuso sexual por parte de parente ou vizinho. Cada caso era como reviver meu próprio trauma, mas ao mesmo tempo, cada criança que conseguia ajudar era uma pequena vitória contra o monstro que o Arnaldo representava. Era como se cada vez que impedia que uma história como a minha se repetisse ou continuasse, apagasse um pouquinho daquela mancha escura que ele tinha deixado na minha alma. Não era fácil. Muitas noites voltava para casa e chorava abraçada com o Joaquim, exausta emocionalmente. Mas algo dentro de mim sabia que tinha encontrado o meu caminho. Foi por volta dos 45 anos que dei o próximo passo. Junto com duas outras mulheres, a Maristela, psicóloga do posto de saúde do bairro, e a Jandira, assistente social do CRAS, fundamos um grupo de apoio para mulher e criança vítima de violência doméstica. Começou pequeno, uma reunião por semana numa sala emprestada da associação de bairro. Eu contava um pouco da minha história para abrir espaço para outras falarem das delas. Ninguém era obrigada a falar, podia só ouvir se preferisse. Aos poucos, as histórias começaram a sair, primeiro em sussurro, depois em choro, finalmente em palavra clara que nomeavam os abusos. Mulher que apanhavam dos maridos há anos, adolescente abusada por tio, menina pequena sendo criada por avó porque a mãe não conseguia proteger dos padastros. Tanto sofrimento parecido com o meu que às vezes me perguntava se tinha alguma casa nesse país onde alguma violência desse tipo não acontecia. O grupo foi crescendo boca a boca. Logo precisamos de um espaço maior. Uma igreja local cedeu o salão paroquial uma vez por semana. Depois conseguimos apoio da prefeitura, uma salinha pequena no centro comunitário. Não tínhamos dinheiro, fazíamos tudo voluntário mesmo, nas horas de folga. Eu dava aula de dia e dedicava as noites e fim de semana para o grupo. O Joaquim apoiava totalmente, cuidava da Gabriela quando eu estava nas reuniões, ajudava a preparar lanche para os encontros, carregava a cadeira, fazia o que fosse preciso. Minha filha crescia vendo a mãe ajudar outras mulheres, e isso também era uma lição importante, que a gente pode transformar nossa dor em algo que ajuda os outros. Com 48 anos, recebi um convite que mudou tudo de novo. A Secretaria Municipal de Assistência Social queria que eu coordenasse um novo programa de prevenção ao abuso infantil nas escolas públicas da cidade. Fiquei dividida. Por um lado, era reconhecimento do trabalho que vinha fazendo há anos no grupo de apoio. Por outro, significava deixar a sala de aula, aquele sonho que tinha perseguido por tanto tempo. Conversei muito com o Joaquim, com a Gabriela, que já estava com 10 anos e tinha opinião própria sobre tudo, com minhas amigas do grupo. No final, aceitei. Seria uma chance de ampliar o impacto, de proteger muito mais criança do que conseguia alcançar como professora de uma única turma. Os 10 anos que passei coordenando esse programa foram os mais desafiadores e gratificantes da minha vida profissional. Criei um sistema de capacitação para professor e funcionário de escola, ensinando como identificar sinais de abuso, como abordar a criança de forma adequada, como fazer denúncia e acompanhar os casos. Montei uma rede que incluía escola, posto de saúde, conselho tutelar, delegacia especializada, abrigo institucional. Era um trabalho exaustivo, cheio de burocracia e resistência. Sempre tem gente que prefere não se meter, que acha que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas também teve muito resultado concreto, aumento de 300% nas denúncias, dezenas de crianças resgatadas de situação de abuso, condenação de agressor que antes ficavam impunes. Não foi um caminho sem obstáculo. Recebi ameaça de morte de pai e padrasto denunciado, fui processada algumas vezes, sempre absolvida porque seguíamos todos os protocolos legal.
tive que lidar com a lentidão do sistema judiciário que muitas vezes falhava com as vítimas mesmo com toda a evidência. Aprendi a lutar dentro do sistema, a usar a burocracia a nosso favor em vez de contra nós, a construir caso sólido que não pudessem ser ignorado. Quando me aposentei desse cargo, aos 58 anos, o programa tinha se tornado referência estadual. Fui convidada a dar palestra em outra cidade, a treinar equipe de outros municípios. O trabalho tinha crescido muito além do que jamais imaginei quando era só uma professora iniciante identificando sinais de abuso em uma aluna assustada. Durante todo esse tempo, minha vida pessoal também floresceu de um jeito que nunca acreditei ser possível nos meus anos de cativeiro com o Arnaldo. O Joaquim continuou sendo o mesmo homem paciente e amoroso que conheci. Nosso casamento não era perfeito, qual é? Mas era baseado em respeito mútuo, em parceria verdadeira. Ele nunca me diminuiu, nunca me fez sentir menos por causa do meu passado, nunca usou meus traumas contra mim em momento de raiva. Nossa filha Gabriela cresceu numa casa onde via os pais conversando em vez de gritando, resolvendo o problema junto em vez de impondo vontade, demonstrando carinho em vez de medo. Ela se tornou uma jovem forte, independente, compassiva. Escolheu estudar psicologia, inspirada pelo trabalho que me via fazendo. Quero ajudar pessoas como você ajuda, mãe, ela me disse quando passou no vestibular. Não tem orgulho maior que ver sua filha transformando sua dor em propósito também. A ruptura com minha família de origem permaneceu completa. Nunca mais voltei a Juazeiro, nunca mais tive contato com nenhum parente de lá. Quando soube da morte da minha mãe, como já contei, senti mais alívio que tristeza. Meu luto verdadeiro não foi pela mulher que morreu, mas pela mãe que ela poderia ter sido e não foi. Às vezes pensava nos meus irmãos, me perguntava se ainda viviam por lá, se tinham família, se lembravam de mim. Mas era um pensamento passageiro, sem o desejo real de reconectar. Tinha construído minha própria família, minha própria rede de apoio, minhas próprias raízes. Dona Marlene, que me acolheu quando cheguei em Salvador, foi mãe para mim de um jeito que minha mãe biológica nunca conseguiu ser. Quando ela faleceu, aos 92 anos, chorei como se tivesse perdido minha mãe verdadeira. E, de certa forma, tinha. A casa onde cresci com o abuso ficou para trás, não só geograficamente, mas emocionalmente. Com o tempo e muita terapia, consegui separar as memórias. As pouca boa, de antes do Arnaldo, eu guardei com carinho. O resto, embora nunca tenha esquecido completamente, consegui colocar num compartimento onde não me assombrava diariamente. Os pesadelos foram ficando mais raros, os gatilhos menos intenso. Não significa que estava curada. Duvido que alguém que passou pelo que passei fique completamente livre das marcas. Mas aprendi a conviver com elas de um jeito que não me paralisava mais, que não definia quem eu era. Os médicos hoje chamam isso de transtorno de estresse pós-traumático tratado. Eu chamo de aprender a viver apesar das cicatrizes. Com 60 anos, quando já estava aposentada do trabalho na prefeitura, recebi um convite inesperado: escrever um livro sobre minha experiência e o trabalho que tinha desenvolvido ao longo de décadas. A princípio, a ideia me apavorou. Expor minha história mais íntima e dolorosa para estranho ler? Reviver cada detalhe sórdido enquanto escrevia? Não parecia uma boa ideia. Mas minha terapeuta na época, já tinha passado por vários ao longo da vida, cada um me ajudando em fase diferente da jornada, sugeriu que poderia ser uma forma de cura, de ressignificar o trauma, de transformá-lo em algo que pudesse ajudar ainda mais gente. Depois de muito pensar, aceitei o desafio. Escrever Sobrevivi para Contar foi o processo mais difícil e mais catártico da minha vida. Passei 2 anos revisitando memória que tinha enterrado fundo, descrevendo em detalhe os abusos, a cumplicidade da minha mãe, o sistema que falhou comigo de todas as formas possíveis. Muitas vezes parava no meio de um parágrafo, incapaz de continuar, tomada por crise de choro ou ataque de pânico. O Joaquim me encontrava assim, sentada na frente do computador, paralisada, e sabia exatamente o que fazer. Me abraçava em silêncio até a crise passar, fazia um chá,
Me lembrava que eu estava segura, que o Arnaldo estava morto há décadas, que tinha sobrevivido e construído uma vida bonita, apesar de tudo. E então, quando me acalmava, voltava a escrever. O livro foi publicado quando eu tinha 62 anos. Não era uma grande editora, nem virou best-seller nacional. Mas encontrou seu público. Profissional que trabalhavam com proteção à criança e adolescente, sobrevivente de abuso buscando inspiração para a própria jornada, estudante de serviço social e psicologia interessado em entender o impacto do trauma e as possibilidades de recuperação. Recebi centenas de mensagens de leitor que se identificaram com parte da minha história, que encontraram conforto ou esperança nas páginas que tinha escrito com tanto custo emocional. Cada mensagem dessas confirmava que tinha valido a pena expor minhas feridas mais profundas. Com o livro, vieram convite para dar palestra em universidade, participar de congresso sobre direito da criança, treinar equipe de proteção em cidade do interior. Aos 65 anos, quando muita gente já está pensando só em descansar, me vi numa nova fase da carreira como educadora e ativista. Não tinha a mesma energia física da juventude, claro, mas carregava algo que nenhum diploma poderia dar: a experiência vivida, a sabedoria adquirida no caminho mais difícil. Quando falava para uma plateia de assistente social, psicólogo ou professor sobre como identificar sinais de abuso, não estava repetindo teoria de livro. Estava compartilhando conhecimento gravado na própria carne. Uma das coisas que mais me orgulha desses últimos anos foi a criação da Casa Cleusa, um centro de acolhimento para menina e mulher em situação de violência doméstica. Começou como um sonho impossível. De onde viria o dinheiro, o espaço, a equipe? Mas aos poucos, com muita persistência, apoio de amigo, parceria com ONG e órgão público, o sonho virou realidade. Compramos uma casa simples, mas espaçosa num bairro tranquilo de Salvador, reformamos com a ajuda de voluntário. O Joaquim, mesmo já com seus quase 70 anos, foi o primeiro a pegar no martelo. Montamos uma estrutura de atendimento com psicólogo, assistente social, advogado. A Casa Cleusa acolhe temporariamente mulher e criança que precisam sair urgentemente de situação de abuso, oferecendo não só abrigo seguro, mas todo o suporte para recomeçar. Apoio jurídico para medida protetiva e divórcio, terapia, capacitação profissional, auxílio para encontrar moradia quando estiverem pronta para seguir em frente. Ver a Casa Cleusa funcionando, salvando vida literalmente, é como fechar um círculo. Quantas vezes sonhei, naqueles anos de horror com o Arnaldo, que alguém apareceria para me resgatar, para me levar para um lugar seguro? Nunca aconteceu para mim. Tive que esperar ele morrer para me libertar. Mas agora, dezenas de mulher e criança têm o que eu não tive: uma saída, uma porta aberta, uma mão estendida na hora mais escura. Cada família que acolhemos é uma história de abuso que não continuará. Um ciclo que tem chance de ser quebrado. Uma criança que poderá crescer sem carregar o peso que carreguei. Não há dinheiro no mundo que pague a sensação de ver uma mulher chegando quebrada, de cabeça baixa, e semanas depois saindo de cabeça erguida, pronta para reconstruir sua vida. Quando olho para trás e vejo a menina de 11 anos que fui, entregue pela própria mãe para ser segunda esposa de um monstro, sinto uma mistura de compaixão e admiração por aquela criança. Compaixão pelo sofrimento imenso que ela não merecia, pela infância roubada, pela inocência destruída. Admiração pela força que nem ela mesma sabia que tinha, pela resistência silenciosa, pela recusa em deixar que quebrassem completamente seu espírito. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada, diria: aguenta firme. Vai ser longo e difícil, mas um dia você vai estar livre. Um dia vai construir uma vida linda que agora nem consegue imaginar. Um dia vai usar toda essa dor para impedir que outras meninas passem pelo mesmo. Um dos maiores orgulhos da minha vida é ter quebrado o ciclo de abuso na minha família. Minha mãe falhou em me proteger, repetindo um padrão que provavelmente vinha de geração em geração, embora nunca tenha conhecido a história completa dela.
eu poderia facilmente ter me tornado uma mãe ausente, negligente ou até abusiva. Muita vítima, infelizmente, reproduz o que viveu. Mas com consciência, muito trabalho interno e apoio terapêutico, consegui ser para Gabriela a mãe que nunca tive. Presente, protetora, amorosa sem ser sufocante, firme sem ser violenta. E agora vejo minha filha, já adulta, construindo seus próprios relacionamentos saudável, tratando os outros com respeito, estabelecendo limite claro, reconhecendo o comportamento tóxico a quilômetro de distância. A melhor prova de que é possível curar feridas geracionais é ver sua filha vivendo sem as cicatrizes que você carrega. Nos últimos anos, tenho refletido muito sobre perdão. É uma palavra complicada para quem viveu o que vivi. Perdoar o Arnaldo? Impossível, e nem acho que seja necessário. Algumas ações são imperdoáveis, e tá tudo bem reconhecer isso. Perdoar minha mãe? Essa pergunta é mais difícil. Por muito tempo, senti por ela uma raiva tão intensa quanto a que sentia pelo Arnaldo. Afinal, ele era um monstro, mas ela era minha mãe. A pessoa que deveria ter me protegido a qualquer custo. Com o tempo, com mais maturidade e conhecimento sobre dinâmica de abuso, comecei a ver que ela também foi vítima, presa numa teia de dependência econômica, medo e baixa autoestima. Isso não justifica o que ela fez, não apaga sua responsabilidade. Mas me ajuda a entender, e entender é o começo de uma espécie de paz, mesmo que não seja exatamente perdão. Se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos de trabalho com sobrevivente de abuso, é que não existe fórmula mágica para cura. Cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio tempo, suas próprias necessidades. Algumas encontram conforto na espiritualidade, outras na arte, outras no ativismo. Algumas conseguem reconstruir relacionamento com o abusador ou com familiar que foram cúmplice, outras precisam de distância completa para sarar. Algumas falam abertamente sobre o que passaram, outras preferem guardar a história só para si e alguns confidente próximo. Não existe jeito certo ou errado de ser sobrevivente. O importante é encontrar o que funciona para você, o que te permite seguir em frente sem que o passado seja uma âncora pesada demais. Agora, com 69 anos, olho para o futuro com uma serenidade que jamais imaginei possível quando era aquela menina aterrorizada em Juazeiro. Tenho ruga, cabelo branco, joelho que dói quando chove, todas as marcas que a idade traz. Mas também tenho memória de décadas de uma vida significativa, de amor verdadeiro com o Joaquim, que mesmo aos 73 anos, com saúde frágil, continua sendo meu porto seguro, de ver minha filha se tornar uma mulher incrível, de centenas de outra mulher e criança que ajudei ao longo do caminho. As cicatrizes do abuso nunca desapareceram completamente. Ainda tenho pesadelo ocasional, ainda me assusto com barulho súbito, ainda tenho certos gatilhos que me fazem voltar momentaneamente para aquele quarto escuro. Mas aprendi a conviver com essas cicatrizes sem deixar que elas definam quem sou. Se você está passando por algum tipo de abuso agora, ou conhece alguém que está, quero que saiba uma coisa: existe saída. Pode parecer impossível, pode parecer que o túnel não tem fim, que ninguém acreditaria, que não tem para onde ir. Eu também pensei tudo isso. Mas a verdade é que nenhuma situação de abuso precisa ser permanente. Existem pessoas dispostas a ajudar, existem recurso disponível, existem saída que talvez você não consiga enxergar agora. O primeiro passo é o mais difícil: quebrar o silêncio. Contar para alguém, um professor, um vizinho, um parente que não seja cúmplice, um profissional de saúde. Ligue para o Disque 100, denúncia de violação dos direitos humanos, ou para o 180, violência contra a mulher. Esses serviços são gratuitos e podem te orientar sobre o que fazer. Sobreviver é um ato de rebeldia contra quem tentou te destruir. Cada dia que você acorda e continua vivendo, cada pequeno momento de alegria que consegue sentir, apesar da dor, cada vez que se recusa a deixar o abusador apagar sua luz completamente,
é uma vitória. Nos momentos mais escuros, quando parece que não vai aguentar mais nem um dia, lembre que existe um futuro possível além do abuso, um futuro que talvez não consiga nem imaginar agora, mas que está lá esperando você encontrar o caminho até ele. Eu encontrei o meu. Demorou. Foi difícil. Teve recaída e momento que pensei em desistir, mas cada passo valeu a pena. Eu sou Cleusa, tenho 69 anos e essa é a história da minha vida. De menina abusada, a mulher que ajudou a salvar dezenas de outras meninas de destinos semelhantes. Hoje coordeno uma rede de apoio para sobreviventes de abuso familiar e cada história que escuto me lembra que vale a pena continuar lutando. Se você quer conhecer mais histórias de resistência e superação como a minha, histórias de mulheres que transformaram suas maiores dores em força para seguir em frente, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Porque nossas rugas carregam histórias que podem mudar o mundo, uma ouvinte de cada vez. E antes de me despedir, não deixe de clicar nos quadrados que estão passando na sua tela agora. Lá você vai encontrar mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o impossível e saíram do outro lado mais fortes. Mulheres que, como diz aquele ditado antigo, transformaram pedra no caminho em degrau para subir mais alto. Obrigada por ouvir minha história com tanto respeito. Que ela te inspire a nunca, jamais desistir, não importa quão difícil a vida pareça agora. A escuridão não dura para sempre, isso eu posso garantir.